Nessa reportagem especial sobre o câncer de mama, vamos começar falando com o doutor Marcelo Felipe Leonardo, que é mastologista. Doutor Marcelo, o câncer, a doença, até o nome da doença assusta, né? Tem como prevenir o câncer de mama? Sim, na verdade, a prevenção é feita no sentido de nós fazermos um diagnóstico cada vez mais precoce. Se tiver que aparecer alguma coisa, ter um diagnóstico mais cedo, e daí nós conseguimos prevenir que tenha um problema, que se morra por câncer de mama, né? É claro que quem tem uma história familiar positiva, quem tem fatores de risco envolvidos, nós podemos até fazer outras coisas para prevenir que apareça a doença, como quimioprevenção, como cirurgias profiláticas, né? Mas a prevenção básica, num sentido global, é evitar que a doença ganhe essa causa, vamos dizer assim, né? Nós temos que ganhar a doença, ou seja, descobrir ela muito cedo e resolver antes que ela cause algum problema para a mulher. O autoexame é fundamental? Eu acredito que mais importante do que o autoexame são os exames de rotina, né? O ultrassom antes dos 40 anos, a partir dos 40 anos mamografia e ultrassom todo ano, né? É mais importante, porque nós iremos pegar, né, ver as doenças antes mesmo de serem palpáveis. Então o ideal é que nós tenhamos ver alguma alteração antes mesmo dela ser palpável. Então, fazer os exames de rotina é mais importante do que o autoexame, embora o autoexame tenha seu valor, né? Doutor, os números de mortes de mulheres por câncer assusta. Esses números sempre foram altos ou agora é que são mais divulgados? Hoje são mais divulgados, né? Não só mais divulgados, mas também nós hoje, felizmente, fazemos mais diagnósticos, né? Há algum tempo atrás, às vezes as mulheres tinham a doença, não faziam diagnóstico por falta de fazer o exame, por falta de diagnóstico, ou até morriam de câncer no corpo todo e que não sabia que era uma origem ali no tecido mamário, né? Então, aumentou, sim, o número de diagnósticos, né? Mas essas causas secundárias não quer dizer que a doença tenha aumentado o tanto que aparece, mas o diagnóstico realmente aumentou, mas por causa de ter mais diagnósticos, de nós fazermos mais tratamentos, né? Que às vezes na antiguidade não acontecia. E nós vamos conversar com alguém que passou por toda essa experiência, desde a notícia da doença, o tratamento e a cura. Andréia Godoy teve câncer de mama aos 39 anos. E como que foi receber a notícia, Andréia? Então, Silvia, a princípio, quando você recebe uma notícia dessa, você imagina que vai morrer, né? Porque ninguém se prepara para receber uma notícia de câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer. E quando a gente não é um paciente de oncologia, a gente pensa assim, que é uma área que não tem salvação. É um tipo de doença que você não vai ser curada. E você tem mesmo todo aquele medo, toda aquela aflição. Quando você tem família, filho, é pior ainda. Quando eu passei a fazer o tratamento, que aí então eu verifiquei que tinha um monte de pessoas, um monte de mulheres que se curam, eu falei, então por que focar em quem morreu, né? Vamos focar em quem está curado. E foi assim, aí eu comecei o tratamento, eu descobri o câncer em outubro do ano passado, dia 17 de outubro, vai fazer um ano, e iniciei o tratamento em janeiro, porque tem o período dos exames, que é um pouco demorado, né? Quando começou o tratamento, eu imaginava que eu ia fazer direto uma cirurgia. O que eu já pensei? Vai ter que tirar minha mama, né? E achei que fosse partir pela cirurgia, mas não. O médico, muito sábio, optou por iniciar pelas quimioterapia. Quantas foram? Foram 8 sessões. 4 de quimioterapia vermelha e 4 de quimioterapia branca. Sofridas 8 quimioterapias. Muito. Assim, eu não pulei nenhuma etapa. Eu passei por todo aquele protocolo que todo paciente de oncologia passa. De ficar, inclusive, careca. Isso, perdi os cabelos, perdi a sobrancelha, os cílios, boca cheia de ferida, estômago ruim, perca de peso e toda aquela parte bem
bem judiada que a quimioterapia faz com a gente. E como foi, Andréia, todo o processo? Apoio da família, apoio dos amigos, é muito importante, né? É fundamental, Silvia. Se eu não tivesse essa base da família e amigos, é difícil conseguir. Porque, assim, a parte médica, ela está completa, mas quando a gente volta para casa, a gente precisa desse suporte, que seja familiar, que seja amigos. Depois eu encontrei a rede feminina, que me ajudou muito. A rede feminina, eu costumo dizer que é quando você salva alguém de um oceano. Aí você encontra a rede feminina do câncer. O senhor acha que um dia nós vamos vencer essa luta? Eu acredito que sim. Hoje nós vemos já uma grande evolução no tratamento, né, com a implementação de algumas medicações que trabalham na parte genética de cada pessoa. Nós vamos conseguir, acredito eu, ter medicações que vão agir antes mesmo da doença aparecer. Eu acho que a engenharia genética, como ela vai caminhando, vai nos dar uma proteção muito grande. Eu acredito realmente que vai chegar uma hora, se Deus quiser, né, que nós vamos ter um livramento dessa doença. Eu acredito que sim.